Oi, gente! Tudo bem? Continuando aí nossos estudos sobre alterações hemodinâmicas, na aula de hoje, edema. Bora? O objetivo, então, da nossa aulinha linda de hoje, compreender o processo de formação do edema. Ai, imagina! Começando, então, aí pelo edema. O que é edema? É o entumecimento de tecidos moles decorrente do aumento de líquido intersticial. O que é intertício, gente? É o tecido, a matriz extracelular, ok? Então, esse líquido predominante, geralmente água, mas também pode ser o acúmulo de outros líquidos aí ricos em células e outras proteínas, se houver uma infecção ou uma obstrução num vaso linfático. Pode ser generalizado ou então local. Opa, então vamos entender como acontece a formação do edema, o processo, a causa, a etiopatogênese, tá? Então, o edema é o acúmulo de líquido aí no interstício ou em cavidades pré-formadas desse organismo. O que a gente vai observar? Que esse líquido intersticial, que está localizado na matriz extracelular aí, né, ele vai sempre ser originado da filtração do sangue na parte arterial dos capilares, capilar arterial. Ok? E aí circula entre as células e retorna à circulação sanguínea por reabsorção do lado venoso, né? Dessa circulação, ok? Desses capilares. E também retorna para os capilares linfáticos, né? Aí a produção e a circulação e a reabsorção do líquido intersticial, desse líquido que está dentro do tecido, tá? Ele vai fazer, então, o quê? Vai depender das forças geradas da microcirculação e também da própria matriz extracelular, que são aí conhecidas como forças de Starling, tá? Vamos compreender como é que funcionam essas forças de Starling. Vamos compreender, então, a formação desse edema. Perceba que aqui é o lado capilar arterial, onde o sangue está chegando, e o capilar do lado venoso, onde o sangue está voltando, ok? E aqui seria a matriz extracelular, né, a parte de tecido intertício, tá? Então, veja que a pressão hidrostática do sangue força a filtração desse material que está dentro do vaso sanguíneo para o tecido, ok? E aí a gente tem o quê? A pressão oncótica do plasma, do sangue, do plasma sanguíneo aqui, é gerado por macromoléculas que estão circulantes e tem sentido oposto à própria pressão hidrostática do sangue. Aí, o que a gente observa? Que a pressão hidrostática e a pressão oncótica da matriz extracelular são muito menores em condições normais, mas elas podem aumentar se a quantidade de líquido intersticial também aumenta, ou seja, se eu tenho mais líquido dentro do tecido, essa pressão aqui dentro do tecido também vai aumentar. Então, o que a gente vai observar aí? Esse material sendo fluído para dentro dos vasos linfáticos e sendo retornado aí para a circulação venosa lá no encontro do ducto torácico e também do ducto linfático do lado direito, ok? Então, perceba que a distribuição de água no nosso organismo, 60% da sua massa corporal é só água, ou seja, beba água. Então, água intracelular dentro da célula, nós temos 40% da nossa água está totalmente dentro de célula. Os outros 15% está fora da célula, na matriz extracelular, e perdida aí, dissipada dentro do interstício. E a gente ainda tem mais 5% de água pura dentro dos nossos vasos sanguíneos ou linfáticos. Então, perceba que aqui a gente tem o lado arterial, o lado venoso. Esse material vai chegar por aqui e vai tender a sair para o tecido. E aí, do lado venoso, que está retornando, esse material vai tender a voltar para o próprio vaso ou cair dentro da circulação linfática. Esse é o fluxo fisiológico normal, como acontece, tá? O normal, o correto, o fisiológico, deve ser dessa forma. No entanto, a gente observa que fatores vão estar influenciando isso, que é o que a gente chama do equilíbrio de Starling.
Então, do lado arterial, o que a gente vai observar? Que nesse lado arterial dos capilares, a pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica. E aí, a pressão para a matriz extracelular, ela é muito menor do que a que está no próprio sangue, tá? E aí, do lado venoso, a gente já vai observar justamente o contrário, que a pressão hidrostática ela é menor do que a própria pressão oncótica do sangue, resultando aí numa força de reabsorção que força o líquido do interstício voltar para dentro, né, desse vaso, no lado venoso. E aí, essa força de filtração vai gerar um filtrado que contém água, eletrólitos e outras pequenas moléculas, como carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos, né? Moléculas sempre de peso molecular baixo, para que elas consigam passar aí pelos espaços endoteliais, juntamente aí com esse material vai vazar, vai passar para dentro do interstício. E por fim, a gente vai observar o quê? Que o trânsito de macromoléculas da própria matriz extracelular para os vasos sanguíneos vai depender do quê? De mecanismos ativos ou facilitados de transporte através da parede capilar ou dos poros endoteliais. Chique, né? Então, causas aí para a formação desse edema. Veja aqui, ó, a pressão hidrostática e a oncótica ou osmótica, tá, gente? Pode ser a mesma coisa, ok? Então, causas: aumento da pressão hidrostática sanguínea no retorno venoso, a interferência do próprio local aí para o retorno venoso, alterações no retorno venoso sistêmico, né, alterações sistêmicas, queda na pressão oncótica sanguínea, aumento do catabolismo proteico, obstrução da própria drenagem linfática. Eu não consigo retornar esse material que está no interstício para dentro dos vasinhos linfáticos, né? E aí, aumento da permeabilidade vascular. Se eu estou passando mais material para o interstício, é óbvio que aconteceu por aumento de permeabilidade vascular. Ainda dentro dessas classificações aí para a formação do edema, a gente tem quanto à constituição. Então, a gente vai observar que tem a formação de transsudato e exsudato. Diferença entre esses dois: transsudato, a gente vai observar água e eletrólitos, pobre em células e proteínas. Isso acontece devido ao desequilíbrio das forças de Starling. Já no exsudato, a gente vai observar rico em proteínas e células inflamatórias e acontece justamente devido ao aumento da permeabilidade vascular. Imagina que os espaços endoteliais estão muito maiores e esse material vai extravasar, vai gerar o exsudato rico nesse material, tá? Então, um exsudato e um transsudato tem essas diferenças justamente aí, ó, de acordo com a alteração que está acontecendo aí nesses vasos sanguíneos. Se a gente for falar quanto ao local onde acontece a formação desse edema, a gente tem edemas do tipo localizado, que vai receber o nome de acordo com o local, como hidroperitônio, hidrarto, hidrotórax, hidrocele, hidroperitônio, na cavidade do peritônio, abdômen, hidrarto, dentro das articulações, hidrotórax, dentro do tórax, óbvio, né, gente? E hidrocele geralmente acontece aí dentro do testículo, lá na cavidade vaginal, entre as duas camadas da lâmina vaginal que recobre o testículo. E se for de forma generalizada, todo o organismo está com edema, a gente chama isso de anasarca. Bora continuar? Transsudato. O que eu vou observar na formação de transsudato? Baixo conteúdo de proteínas, poucos ou quase nenhum leucócito. O que são leucócitos? Células nossas de defesa. São os nossos glóbulos brancos. Macroscopicamente, eu vou ver um líquido claro, levemente seroso. Já o exsudato, o que a gente vai observar? Alto conteúdo de proteínas, um número variado de leucócitos, ou seja, os glóbulos brancos vazaram para o tecido. Há um processo inflamatório de início agudo. Macroscopicamente, eu vou ver um líquido turvo, né? Um líquido aí turvado, tá ok? Então, observe que aí a gente tem várias composições, ó.
classificações para o exudato e também para o próprio transsudato. Tá? Vamos começar a estudar o edema localizado, a alteração das forças geradas na microcirculação ou na drenagem linfática. Vão afetar o quê? Esse retorno do material do líquido do interstício para dentro da própria microcirculação ou para os vasos linfáticos. Então, um edema por aumento da permeabilidade vascular ocorre nas inflamações do tipo aguda. Né? Eu aumentei os espaços lá do endotélio, eu vou ter um aumento de permeabilidade vascular. Ou seja, a gente vai ver esse vazamento de material para o lado externo. Ó, aqui é um abscesso na mandíbula. Esse senhorzinho aqui parece que tá bonitinho, mas não tá, né? Tá com edema de face, ok? E aqui ó, também no membro superior, ó, um edema provavelmente por alergia. Veja que está aqui com sinais cardinais da inflamação. Edema, o rubor, né? O calor também nessa região. Edema localizado por aumento da pressão hidrostática sanguínea, aumento da pressão intravascular em veias e vênulas. Ocorre por formação de trombos com pressão extrínseca e também varizes. Trombos, formação de trombos lá nos vasos sanguíneos, né? Então, a gente já estudou a formação de trombos, então vai estar aí afetando justamente essa parte. Com pressão extrínseca, calça um sapato apertado lá no seu pé. Acha que vai inchar ou não vai inchar? Claro que vai inchar. Fica um dia inteiro em pé com esse sapato apertado no seu pé. Vai inchar, não é? Mesma coisa no caso de varizes. Por que vai ocorrer aí a formação dos edemas? Varizes impedem ou dificultam aí o retorno venoso, não é? Porque as válvulas estão com defeitos. Então, esse sangue não retorna de forma normal. E aí, a perna vai ficar inchada, com edema. Edema localizado por redução da drenagem linfática. A gente vai observar isso quando acontece a obstrução dos vasos linfáticos ou um edema naquela região que causa aí o fechamento, a compressão desse vaso linfático. Então, o que a gente vai observar? Essa região vai ficar mais endurecida por falta de drenagem das proteínas do líquido intersticial e aí acumula esse material na matriz extracelular. Esse linfedema pode evoluir com deposição de material na matriz extracelular, justamente porque ela vai ser estimulada por proteínas que foram acumuladas ali naquele local. Em razão disso, pode haver uma fibrose nos territórios com esse edema linfático crônico. E aí, nos membros inferiores, esse linfedema crônico aumenta o volume, a espessura e a consistência da pele, que se torna dura e preguiada, como nos casos de elefantíase, que a gente vai observar mais à frente, tá? Então, edemas tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Veja aqui, ó, edema em estágio 1, olha a diferença da espessura do braço dessa pessoa. Em estágio 2, em estágio 3. Casos de erisipela. O que é erisipela? Uma infecção cutânea causada por bactérias, né? E aí, nesses surtos sucessivos aí e reparo tecidual, vão obstruir o vaso linfático. Veja que esse material aqui, ó, está sendo acumulado no tecido, justamente porque está ocorrendo uma inflamação aguda. Casos de carcinoma inflamatório de mama. O que é um carcinoma inflamatório de mama? A parte ductal aqui das glândulas mamárias vão estar aí acometidas pela alteração na formação de uma neoplasia, né? E essa neoplasia maligna é chamada de carcinoma. Nós vamos aprender ainda sobre neoplasias. E aí isso vai acontecer, vai acometer um edema na pele, que forma o sinal de casca de laranja. Fica tudo enrugadinho assim, tá? Desse formato aqui. Quando acontece aí, então, a mastectomia, que é a retirada da mama, geralmente drena-se também os vasos linfáticos, né? Remove-se os vasos linfáticos e também os linfonodos da região axilar, devido à mastectomia.
Se eu não tenho linfonodos e nem tenho vasos linfáticos axilares, o que vai acontecer? A drenagem desse membro, do lado que aconteceu a cirurgia, vai ficar dificultada porque eu tenho menos vasos para retornar esse líquido desse lado. Então, em geral, as mulheres acabam por desenvolver um edema de membro superior por dificuldade do retorno linfático dessa linfa aqui do membro superior. Em casos de tratamento radioterápico, acontece o quê? Um bloqueio linfático devido à inflamação e fibrose intensa que vão comprimir e atrofiar os vasos linfáticos daquela região. Tem pacientes que tratam aí com radioterapia, alguns tipos de câncer, acabam por também desenvolver problemas de retorno linfático devido a essa alteração nos vasos linfáticos. Filariose, o que é filariose? É a famosa elefantíase, tá? Filariose, um euminto, um verme chamado de Wuchereria bancroft, formam filárias que obstruem aí os vasos linfáticos. Esse é o ciclo da bonita nada, né? Horrorosa das filárias, da filariose, tá? E aí essa horrorosa dessa filária vai parar justamente onde? Dentro dos vasos linfáticos e dos linfonodos, e aí entope todo o caminho. Se eu não tenho vaso linfático com passagem normal para drenar esse acúmulo de líquido no tecido, o que vai acontecer? Vai entupir tudo. E aí acontece o que a gente falou nos slides anteriores, tá? Vai alterar, ora, a consistência dessa pele. Veja que aqui, ó, no vaso linfático do membro inferior, acometeu aí toda essa formação desse material. Aqui no caso dessa pessoa, acometeu aí os vasos linfáticos testiculares. Isso aqui é o testículo de um homem, tá, gente? Isso aqui, ó, é a buraquinho para ele fazer o xixi, tá ok? Então, esse material, essa linfa, está sendo acumulada toda dentro do testículo. Aqui é na parte posterior da nádega de uma pessoa. Então, isso aqui é a nádega de uma pessoa. E aqui a gente tem o acometimento de vasos linfáticos a partir do cotovelo. Veja que essa parte toda, ó, peitoral e do ombro, foi acometida e não está acontecendo o quê? A drenagem linfática desse material, justamente porque essa horrorosa dessa filária está tampando o vaso linfático. Edemas no sistema nervoso central podem acontecer por acúmulo de líquido em células ou também no espaço intercelular dentro da matriz, tá? Então, aspectos macroscópicos, o que a gente vai observar? Quando há um edema no cérebro, aumenta o volume e este é comprimido contra a superfície interna da calota craniana. O nosso crânio é feito de osso, né, gente? Então, vai levar ao aplanamento dos giros e apagamento dos nossos sulcos cerebrais, da formação das nossas tortuosidades aí que formam o nosso cérebro, tá? Que vão ser, então, o quê? Acometidos por esse edema cerebral. Macroscopicamente, a gente vai ver o quê? Muito isso em criança, tá? Porque crianças, bebês, principalmente, ainda não têm a calota craniana, os ossos cranianos fundidos. Então, tem aí a formação das fontanelas, da famosa moleira, né? Isso vai permitir o quê? Que essa calota craniana se expanda e fique aí preenchida pelo líquido dentro desse cérebro. Isso acontece muito no caso de hidrocefalia, onde os ventrículos cerebrais são espaços dentro do nosso cérebro preenchidos por líquor, e esse material tem a função de proteção mecânica. Quando a gente chacoalha a cabeça, esse material vai fazer como se fosse uma caminha aquática para que esse nosso cérebro não bata contra as paredes do próprio crânio, ok? Ainda dentro do sistema nervoso central, a gente tem aí o edema vasogênico. Ele acontece quando há uma reação da microcirculação em que há um aumento da transcitose. Eu vou ter mais passagem de líquido para o tecido do endotélio. E aí ocorre também o aumento da permeabilidade vascular, como nos casos de
traumatismo crânioencefálico em áreas onde há hemorragia ou em torno de tumores. Veja aqui, ó, que a gente tem uma metástase cerebral, um câncer, um tumor cerebral, e aí afeta ou aumenta esse edema vasogênico. O material vai passar para o tecido, tá? Aqui é a mesma coisa. A gente tem, ó, um tumor aqui e outro tumor aqui, tá? Quando se contrasta aí esse material, a gente percebe que já há outras áreas aí, né? Várias outras áreas também acometidas aí pela tumoração desse encéfalo. Ainda dentro do sistema nervoso, há a formação também de edemas do tipo citotóxico, onde condições que diminuem a atividade das bombas eletrolíticas. Lembra da bomba eletrolítica? O que é isso, professora? Lá naquela aula de biologia celular que você não quis prestar atenção e falava das bombas da membrana plasmática, é justamente essa daí que você tem que lembrar, tá? Resulta, então, o quê? Acúmulo de sódio nas células e diminuição da atividade de moléculas transportadoras de cátions e ânions orgânicos. Vai causar o quê? Aumento desse material no citosol. E os astrócitos, que são células da glia, vão ficar tumefeitos, vão ficar inchadinhos. E vai acontecer o quê? Hipóxia. Não vou ter aí oxigenação de quem? Dos bonitos do neurônio. Pois é, neurônio não tem contato direto com via sanguínea, né? Quem faz a nutrição e a oxigenação dos neurônios são as células da glia, como os astrócitos, tá? Então, ó, veja aqui que a gente tem os neurônios em verdinho e aí as células da glia. Quem vai ter contato com esse material do sangue? As células gliais, tá? Então, aqui, no caso de vasogênico, vai passar material direto do vaso para o tecido. E no caso do citotóxico, o que vai acontecer? Esse neurônio vai ficar inchado, edemaciado, né? Justamente porque esse material vai sair diretamente para a célula da glia e da glia para o neurônio. E aí, ó, o astrócito e o neurônio tumefeitos. Edema intersticial, quando há o aumento da pressão intraventricular dentro dos ventrículos cerebrais. Lembra que eu já mostrei para vocês? E isso vai forçar que o líquor passe de dentro do ventrículo para o espaço intersticial. Vá para dentro do tecido cerebral. Isso vai acontecer geralmente por obstrução da circulação licórica, defeitos na formação dos espaços ventriculares ou na própria circulação licórica cerebral. É um tipo de hidrocefalia por má formação. Edemas do tipo hiposmótico, vai acontecer a redução da pressão oncótica ou osmótica coloidal do plasma, né, do sangue. Por infusão aí de grande quantidade de líquido, vai haver uma hemodiluição ou um estado de hiponatremia acentuada, tá? O que vai acontecer? Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês verem, ó, espermatozoidezinhos todos alterados. O normal é ele ser assim, ó, bonitinho, lindinho, maravilhoso. Mas esses outros todos aqui estão formatos alterados, justamente porque houve uma edemação, uma tumefação aí da cauda do flagelo desses espermatozoides. A caudinha, ó, ficou com a formação de uma vesícula, ficou inchada, literalmente, tá? Então, esses espermatozoides, eles são inviáveis para a fertilização de um óvulo. Edema pulmonar, esse aqui é o que é mais comum da gente ouvir, né? Então, vai acontecer por aumento da pressão nas veias pulmonares ou por aumento da permeabilidade dos capilares pulmonares. Esse edema agudo de pulmão ocorre geralmente em casos de falência cardíaca aguda, como no infarto do miocárdio, ou crônico vai acontecer por insuficiência cardíaca esquerda, por estenose ou insuficiência da válvula bicúspide. A bicúspide é do lado esquerdo, o lado esquerdo está jogando sangue para o corpo via artéria aorta. Então, se eu tenho insuficiência cardíaca do lado esquerdo, eu vou ter retenção de sangue dentro do pulmão. Vai acontecer edemação pulmonar.
olha aqui, gente, isso é um pulmão, isso é outro pulmão, tá? Foi cortado ao meio e vejo tanto de material espumoso aqui que se forma devido à presença do surfactante, né? Vai fazer essa espumação desse material. Então, num corte a lâmina, o que a gente vai observar? Ó, esse material mais rosado e homogêneo aqui, é esse material aí que passou para dentro dos alvéolos pulmonares, o líquido acumulado dentro dos alvéolos pulmonares. Ainda falando de edema pulmonar, veja que o alvéolo é a parede mais fininha lá, a pontinha do seu pulmão, que vai fazer diretamente a troca gasosa com os capilares sanguíneos que estão circulando. Eu tenho parede com parede aqui, ó, célula com célula coladinha, para que eu pegue oxigênio e jogue de volta o gás carbônico, tá? Se eu tenho material líquido dentro desse alvéolo, vou ter ar chegando até aqui? Não, não tem troca gasosa. Esse paciente vai ficar com dificuldades de respiração. E aí, quando a gente faz um corte à lâmina e observa, ó, esse material, tá vendo, homogêneo, aqui onde tem as estrelinhas, são alvéolos totalmente preenchidos com material de dentro dos alvéolos, tá? E aí, ó, o corte aqui na traqueia, aquela formação de material espumoso, justamente que tá aí entupindo, cobrindo, preenchendo todos os alvéolos. Hipertensão portal. Onde fica a veia porta, gente? No fígado? No fígado. Por quê? A veia porta vai fazer a drenagem venosa, o retorno venoso do sangue do baço, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso, justamente para dentro do fígado. Esse material vai ser drenado para dentro do fígado, esse sangue venoso vai para o fígado, vai ser metabolizado e aí esse sangue retorna pela veia cava superior, tá? Ainda o material aqui da veia cava inferior, ó, passa por trás do fígado, né? E aí vai direto para a circulação sanguínea do lado direito do coração. Então, esse material que foi metabolizado aqui dentro do fígado pode sofrer aí uma hipertensão portal. Por quê? Pode haver um obstáculo do fluxo sanguíneo na própria veia porta do fígado. Por causa de tromboses nas veias hepáticas, dentro das próprias veias hepáticas, por cirrose, como a gente está vendo aqui, ó, esse fígado cirrótico, tá vendo que ele tá cheio de bolotinhas? É a cirrose. Em caso de esquistossomose, o que é esquistossomose? A famosa barriga d'água, né? Que ocasiona aí a ascite. Líquido vai ficar aqui na cavidade peritoneal, por isso que a gente chama de hidroperitônio, formação das ascites, ok? E a obstrução da veia porta por trombos, diretamente nessa localidade da veia porta, tá? Ou então por uma compressão extrínseca, um outro órgão pode comprimir aqui, como por exemplo tumores do pâncreas, tumores do duodeno, tumores nessa região aqui, tá bom? Edema generalizado, quando acomete todo o corpo. Isso acontece nos casos de insuficiência cardíaca. Toda pessoa, todo o corpo vai sofrer de anasarca. Então, devido à insuficiência cardíaca direita, vai dificultar o retorno venoso e a ativação de mecanismos reguladores que vão tentar restaurar a volemia, ou volume de sangue, diminuindo aí a saída de líquido para o interstício, tentando barrar isso. O plasma não sai do endotélio, meu filho, fica dentro do vaso, por favor. Isso tudo vai ser controlado via sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que vai controlar a volemia, os batimentos cardíacos e também a drenagem, né, a filtração glomerular no rim, tá? Inicialmente vai estar localizado nos membros inferiores, começa por lá porque é mais difícil subir, né? Para cima, nenhum santo ajuda, tá? Então, isso vai tender a se generalizar e vai acompanhar aí de hidropericárdio. Olha aqui, isso aqui é o tórax, tá? Então, aqui a gente vê as costelinhas. Isso aqui é
Ai, Jesus! Um cadáver infantil, por isso que a gente tá vendo pequenininho, tá bom? Então, costelinha, costelinha, caixa torácica, tá? Aqui a gente tem um pulmãozinho rosinha, lindo, maravilhoso, de criança, lindo, perfeito. Outro pulmãozinho lindo, maravilhoso, rosinha, perfeito. Aqui a gente vê, ó, diafragma. E aqui embaixo o fígado, que em crianças ele é bem aumentado devido aí ao metabolismo acelerado de crianças, tá? Aqui em cima a gente tem o que, ó? Um saquinho esbranquiçado. O que é esse saquinho esbranquiçado? Deus coloca todos os nossos órgãos dentro de saquinhos. O saquinho do coração é o pericárdio. Então, dentro desse pericárdio está totalmente edemaciado, cheio de líquido. E aí vai formar o hidropericárdio. Quando essa cavidade torácica aqui, ó, começa a ter mais líquido, veja aqui, ó, que tá brilhando, tá vendo? Tá brilhoso. Isso aqui tudo é líquido, formando o hidrotórax. E líquido dentro da cavidade abdominal a gente vai chamar de ascite. Tudo isso vai formar a anasarca, edema generalizado no corpo todo. Ainda falando dos edemas do tipo generalizado, a gente tem os acometimentos por hipoproteinemia, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma redução acentuada da quantidade de proteínas no plasma, principalmente a albumina. Por que quando você faz exame de sangue, o médico pede quantificação de albumina para saber se seu plasma tá bem? Se eu não tenho albuminas, eu vou ter redução da pressão oncótica do plasma. Isso vai causar o quê? Isso pode ser causado, aliás, por quê? Desnutrição proteica, né? Então, pessoas que não têm aí uma dieta com proteínas necessárias, a quantidade normal de proteínas, né? Então, eu vou ter uma queda energética muito grave. Nos casos de cirrose, que vai reduzir a síntese da própria albumina lá no fígado. Enteropatias, quando eu tenho problemas entéricos nos intestinos, porque aí, em vez de remover, né, absorver a albumina, eu vou acabar jogando ela fora através das fezes. Ou em alterações renais, que acontece aí a perda de albumina pela urina. Aí eu vou filtrar essa proteína e vou jogar ela fora na urina, tá? Então, existem aí as síndromes, por exemplo, essa de Kashi-Korg, esse nome aqui, né? Vocês estão vendo. Que vai deixar aí as crianças aí com essa formação de uma barriga mais proeminente, mas é uma síndrome, tá? E aqui a gente vê, ó, os graus de edemação, da formação do sinal de cacifo. Ainda na hipoproteinemia, posso ter um edema aí na formação dos meus rins, por causa de quem? Glomerulonefrite. Ai, professora, tá ruim pro R, né? Glomerulonefrite aguda. É um edema que vai resultar do desequilíbrio glomerulotubular, por redução da filtração glomerular, com manutenção da reabsorção tubular, promovendo retenção de água e sódio, né? Eu vou ter uma filtração bem diminuída e ainda vou pegar de volta a água e o sódio, pouquinho que foi filtrado, tá? Então, veja aqui, tem um rim normal e aqui uma glomerulonefrite crônica. Veja o tamanho dele, como diminuiu, e a superfície também, ó, fica toda irregular, ok? Bom, galera, da nossa aulinha de hoje é isso. É só você estudar bonitinho, igual esse gatinho tá fazendo, tá bom? Beijo, povo, até a próxima!